Hoje vocês vão ter, além de um café especial que foi preparado, vocês vão ter um workshop de maquiagem, tá? Então eu prometo ser breve e quero aproveitar essa oportunidade para deixar assim, uma palavra para o seu coração, né? Algo que, assim como a Tamires disse, vai ser um divisor de águas na sua vida. 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 2. Aqui vai contar a história de Abigail. Abigail foi mulher de Davi, né? Davi foi casado com mais de uma mulher, ele tinha várias esposas. Abigail foi uma delas. E aqui é o primeiro lugar na Bíblia onde nós vemos sobre Abigail. Ela não é, irmãos, muito lembrada, mas tem uma história fantástica, extraordinária. Abigail foi viúva, né? Antes de se casar com Davi, ela era casada com um homem chamado Nabal, um homem muito rude, um homem muito mau. Ele era um marido muito mau. Uma situação, Nabal morreu. Depois da morte de Nabal, com a viuvez de Abigail, então Davi toma ela como esposa. E a história dela ensina muita coisa para a nossa vida, principalmente para mulheres. O ensino que nos traz a história de Abigail não é só para mulheres, mas como hoje é um dia especial para vocês, então o ensino vai ser direcionado para vocês. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2 diz assim, certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher sensata e bonita. Eu quero que você repita essa frase comigo, mulher sensata e bonita. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Mulher sensata e bonita. Olha que coisa interessante. O cartão de visitas de Abigail, a maneira como o autor que escreveu essa história apresenta ela, usa 2 adjetivos extraordinários: sensata e bonita. Abigail de fato era muito formosa, irmãos, pelo que o texto diz, era uma mulher bonita. Mas esse não foi o primeiro adjetivo que o autor usou. Ele usou primeiro sensata. Era uma mulher sensata. Sensata e bonita, bonita e sensata. Mas eu quero levar você a pensar que a beleza sem a sensatez, ela não adianta nada. Beleza é algo que é procurado, que é buscado assim, a todo e qualquer custo, por várias mulheres, inclusive por homens, né? Vocês se lembram daí, um tempo atrás, ficou muito famoso o metrosexual, né? Aquele homem que queria ser assim bonito, ia no salão fazer as unhas e tal, não necessariamente era homossexual, né? Mas, enfim, pessoas buscando a beleza a todo e qualquer custo. Mas essa noite você vai ver o que tem valor diante de Deus, né? Você pode ser bonita e vocês são lindas, né? Principalmente uma das que estão aqui, né, no meio de vocês, e para mim a mais linda do mundo, né? A minha esposa, né, a pastora Márcia, né? Eu sou apaixonado por essa mulher, né, irmãos? Mas eu quero levar você a pensar, queridas, que beleza, querendo ou não, ela vai passar. Mas a sensatez é algo que você vai levar para a eternidade. Então, algo muito importante para você pensar nessa noite é que você precisa construir algo não só para essa vida, mas você precisa construir algo que você vai levar com você depois que você morrer. Ninguém gosta de falar sobre morte. Para mim, morte tem sido, a cada dia que passa, algo muito natural, porque todos nós um dia vamos passar por isso, uns cedo, outros tarde. Espero que todos aqui muito tarde, né? Mas vai passar. Mas a sensatez é algo que você vai levar para a eternidade. E a sensatez, ela vai conduzir você
por um caminho que vai te trazer inúmeras bênçãos de Deus que a beleza não traz. A beleza traz admiração, a beleza é importante, mas a beleza não vai te trazer algo que a sensatez vai trazer para você. E nós vamos ver nessa história aqui. Vamos continuar, acompanha aí comigo no seu celular, na sua Bíblia. Versículo 3, seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente, mulher sensata e bonita. Mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas quando os seus pastores estavam conosco. Nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes então foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, o seu marido, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração, senhora, e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Olha o abacaxi que Abigail tinha nas mãos. Irmãos, ela não tinha nada a ver com a história, e o marido dela fez algo muito ruim. O marido dela insultou os servos de Davi, que foram pedir para ele alguma coisa, o que ele pudesse dar a eles, porque os servos de Davi tinham, no tempo em que os servos de Nabal estavam pastoreando as ovelhas no deserto, os servos de Davi protegeram aquele povo, protegeram o rebanho, não cobraram nada em troca. E agora o que Davi queria era algo para alimentar a sua tropa. O marido de Abigail foi extremamente rude, insultou os servos. E Davi, irmãs, foi tomado assim por uma ira carnal. Foi uma ira carnal, não foi uma ira de Deus. Davi, mais à frente, ele diz assim: que o Senhor me castigue com todo rigor, se hoje mesmo eu deixar pelo menos um sobrevivente do sexo masculino pertencente à família de Nabal. Em outras palavras, Davi falou assim: vamos matar todo mundo. Uma ira carnal, não era necessário algo assim, mas foi o que ele fez, foi o que ele prometeu. Um dos servos foi conversar com Abigail e contou toda a história para ela: olha, esses homens cuidaram de nós, e agora eles vieram aqui pedir alguma coisa, mas o marido da senhora insultou esses homens, e o seu marido é tão ignorante que a gente não consegue conversar com ele, ver o que a senhora pode fazer. Irmãs, a partir desse momento, a sensatez de Abigail, ela é muito evidente. E a partir daqui a gente vai tirar algumas lições muito preciosas para a nossa vida,
sobre como é importante a sensatez em uma mulher. É claro que no homem também é fundamental. Eu diria isso se eu estivesse ministrando para homens. Como eu estou ministrando para mulheres, então o recado vai para vocês, queridas. Como a sensatez, ela é fundamental na vida de uma mulher e como isso pode resolver situações perigosíssimas no lar de vocês e na vida de vocês. E como isso pode livrar a família de vocês de entrar em lugares de morte, de trevas e de tristeza muitas vezes. Às vezes vocês não sabem, mas eu e minha esposa já recebemos mulheres para aconselhamento. E é muito triste quando você vê uma mulher chorando amargamente por um caminho que o filho, por exemplo, dela resolveu pegar. Caminho de drogas, caminho de prostituição, uma vida desonesta, uma vida longe de Deus, uma vida que traz muito desgosto. Como é dolorido, irmãs, a gente vê pessoas sofrendo por seus filhos, mulheres sofrendo por seus maridos, né? Às vezes é um marido como Nabal, né? Um sujeito ignorante, não quer saber de Deus, muito rude, que maltrata ela. Como é triste isso. Como é que Abigail resolve essa história? E aqui a gente vai começar a tirar as lições. Acompanha comigo aí o que Abigail faz no versículo 18. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrada, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. Ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto. Olha o versículo 22. Que Deus me castigue e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Agora, se você está acompanhando a história, queridas irmãs, eu quero perguntar a você: que culpa Abigail tinha? Nenhuma, irmãs. Nenhuma. Mas às vezes a gente acha que ela diz isso para Davi porque a vida da família dela estava em risco. Mas a verdade, quando você vai lendo o texto, você entende claramente por que ela disse: a culpa é toda minha. Na verdade, irmãs, não foi só uma frase que ela usou para poder atrair a atenção de Davi para ela. Não. Olha o que ela explica aqui. Olha aí no versículo 24. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, meu marido. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. Porque o nome Nabal realmente significa insensato. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Ela está dizendo assim para Davi: o meu marido é insensato mesmo. É verdade. Mas a culpa foi minha porque eu não vi os rapazes que o Senhor enviou. Em outras palavras, se eu tivesse visto, eu teria ido falar com eles. Por que a sensatez é uma marca de Abigail? Sabe por quê, irmãs? Porque ela cuidava da sua casa. Ela cuidava da sua casa. Quando ela diz assim: a culpa é minha, ela está querendo dizer assim: aconteceu uma situação na minha casa que eu não vi e eu deveria ter visto. Com certeza não foi uma atitude relapsa da parte dela, porque às vezes ela estava ocupada com outros afazeres. Mas a sensatez, queridas irmãs, ela traz uma marca, e uma das marcas é:
você, mulher sensata, para ser de fato sensata, você tem que aprender a cuidar do seu lar, da sua casa. Hoje, irmãs, é muito difícil falar isso, vocês sabiam? Porque se você quer atrair a atenção de mulheres e livrá-las de uma crise feminista, você não pode jamais mandar uma mulher cuidar da sua própria casa, porque isso está implícito que ela vai ter que administrar tudo o que se refere à sua casa: lavar roupa, lavar vasilhas, limpar a casa, cuidar dos filhos que vão para a escola e uma série de coisas. A verdade, irmãs, é que assim como nós, homens, não podemos nos livrar do encargo que o Senhor Deus colocou sobre nós como chefes dos nossos lares, de ser o provedor da casa, a mulher jamais vai se livrar do encargo de cuidar da sua casa, mesmo que trabalhe fora, mesmo que tenha outros afazeres, mesmo que seja uma empresária bem-sucedida, mesmo que seja dona de um comércio lucrativo, mas a casa dela é uma realidade que ela precisa cuidar e nunca vai se afastar dela. Por que nós temos hoje tantos problemas com crianças, com adolescentes? Sabe por quê? Porque o pai ou a mãe deixaram de cumprir os seus deveres dentro do lar. E muitas vezes nós queremos suprir a nossa ausência enchendo os filhos de presentes, dando para os filhos viagens caríssimas, que muitas vezes a gente nem tem condição de pagar, fazendo uma série de coisas para agradá-los, sendo que na verdade o que os nossos filhos, o que a nossa família precisa é de um lar, e é muito difícil de se fazer um lar sem uma mulher. Aliás, eu vou dizer, é impossível se fazer um lar sem uma mulher que cuide desse lar. Ela diz assim para Davi: a culpa é minha, eu deveria visto que os rapazes vieram, mas eu não vi. Ou seja, querida, você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Você precisa saber o que os seus filhos estão vendo no celular. Você precisa saber quem são os coleguinhas dos seus filhos. Você precisa saber da vida do seu esposo. Você precisa saber de tudo o que se passa dentro da sua casa. Isso, irmãs, não é colocar a mulher no lugar dela. Não, de maneira alguma. Isso é sensatez. Isso é a marca de uma mulher sensata. Eu e a minha esposa, a gente conversa muito sobre, às vezes, casamentos que não deram certo, né? De pessoas que a gente conhecia, né? Ainda na adolescência e não deu certo, ou pessoas que a gente conhece na igreja, em outras igrejas, enfim. Mas o que nós vemos, e estávamos falando sobre isso essa semana, às vezes a jovem, uma ansiedade por casar, eu quero constituir família, né? Eu quero me casar, cadê o meu príncipe encantado? E aí, muitas vezes ela se esquece que se casar significa ter um marido, ter filhos, ter que cuidar de casa, por uma fase da sua vida não ter a noite toda para dormir, porque a criança precisa de cuidados durante a noite, por uma fase da sua vida não ter toda a liberdade que tinha com o marido para ir e voltar a hora que quisessem, porque tem crianças, às vezes a criança está com febre, não dá para sair. Às vezes tem que pagar a mensalidade da escola, não dá para pagar a mensalidade da viagem, que a gente dividiu em 10 vezes, para fazer o passeio não dá, não cabe no orçamento. Sabe o que é ser sensato, queridas? É estabelecer as prioridades do seu lar. O que é importante na minha casa? Quando você lê, por exemplo, Provérbios capítulo 31, é extraordinário como aquela mulher retratada ali, ela cuida da sua casa. O texto ali fala que ela cuida de vestir
o marido e os filhos, né? Naquela época difícil de achar roupa, né? Então as roupas eram feitas. Então ali diz que ela comprava o linho, um linho muito bom conforme as condições financeiras dela, e ela tecia as roupas para os filhos e para o marido. E aí o texto lá diz que não lhes faltava nada, ou seja, é por isso que a Bíblia chama ela de uma mulher virtuosa. Agora você está pensando assim, aí às vezes a gente imagina, né? Imagina assim, uma mulher toda acabada, né? Não faz o cabelo, não faz as unhas, não usa maquiagem, né? E com a barriga molhada de tanto encostar no tanque, né? Se bem que hoje tem máquina de lavar, né? Então a gente imagina isso, e ela não tem tempo para nada. O texto lá de Provérbios 31, irmãs, fala que essa mulher, além de cuidar da casa dela, do esposo e dos filhos, ela tinha um comércio lucrativo. Era uma empresária. A mulher lá de Provérbios 31, ela era uma empresária, ela não era só dona de casa. Eu achei fantástico isso. Sabe por quê? Porque quando a gente fala ser dona de casa, a mulher tem que cuidar do seu lar. Qual a primeira coisa que você vem na cabeça? Não posso mais estudar, não posso fazer uma faculdade, não posso ter um comércio lucrativo. Irmãs, não é nada disso. Vocês podem todas essas coisas, mas jamais podem esquecer o lar de vocês, senão vai haver um buraco na família, problemas gravíssimos na vida da família, e muitas vezes na vida do casal, na sua vida com seu esposo, e talvez situações dificílimas de consertar, e que talvez nunca consertem. Então, para você ser uma mulher sensata, cuide do seu esposo, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa. E repetindo, para ficar reforçado, isso não quer dizer que você não possa ser uma mulher bonita, porque a Abigail era bonita. Lembra do texto? Sensata e bonita. Não quer dizer que você não possa ser uma empresária de sucesso. Abre comigo aqui, porque olha o que nós vamos abrir ali em Tito, capítulo 2, versículo 3. Mas antes, eu quero ler só mais alguns versículos aqui, para a gente entrar nessa outra parte, que diz assim, olha, aqui no versículo 26, né, continuando a história, ela diz para Davi que não viu os rapazes que ele enviou. E aí o versículo 26, irmãos, olha o que essa mulher fala para Davi. Ela fala assim: agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te envigar com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Ela está dizendo para Davi, em outras palavras, sabe o que? Mesmo que você tenha razão e esteja irado por causa do que o meu marido te fez, você vai derramar sangue inocente, porque aquelas pessoas não têm nada a ver com o que ele fez. Irmãos, ela começa a dar uma lição de moral em Davi, o cara que foi ungido para ser rei de Israel. Irmãos, olha, irmãos, a ousadia e a sabedoria dessa mulher. E ela começa, irmãos, a falar, é claro, de uma forma respeitosa, porque o homem ia ser rei, irmãos, todo mundo sabia disso. Ele ainda não era, mas seria. Todo mundo sabia disso, até Saul, que era o rei, sabia que Davi já tinha sido ungido. E o homem estava armado, o homem estava indo para matar a família dela. E ela fala: o Senhor vai ter um reino duradouro, e que trevas nenhuma e culpa nenhuma se ache na tua vida e em ti, depois que assumires o reinado. Em outras palavras, ela está falando assim para ele: meu Senhor, que não haja na sua mão sangue de gente inocente quando você assumir o reinado, porque ao Senhor foi prometido um grande reino.
Queridas, segunda coisa, para você ser uma mulher sensata, sabe o que é? Você tem que ter algo de bom para ensinar, seja quem for. Você precisa ter algo de bom para ensinar aos seus filhos, ao seu marido e até às pessoas que te cercam. Olha o que esse texto em Tito, no capítulo 2, fala. Tito capítulo 2, versículo... Tito capítulo 2, versículo 3. Isso aqui é um conselho do apóstolo Paulo para Tito, que era discípulo dele, pastor de uma igreja, e o apóstolo Paulo está dizendo para Tito como ele deveria aconselhar as mulheres mais jovens da igreja em que Tito era pastor, né? Aqui não diz em qual cidade Tito era pastor, mas era pastor de uma igreja, né? E aí, por exemplo, olha no versículo 1, só para curiosidade, Tito capítulo 2, versículo 1, Paulo está falando, né, para Tito: você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, olha o que ele vai falar agora sobre as mulheres. O que Tito deveria ensinar para as mulheres: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não ser caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Capazes de ensinar o que é, vamos lá? Capazes de ensinar o que é bom. Vamos lá, bem forte, 1, 2, 3, você vai dizer assim: eu devo ser capaz de ensinar o que é bom. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Eu devo ser capaz de ensinar o que é bom. E você é capaz de ensinar o que é bom? E o que você tem ensinado? Me perdoe, eu não quero te constranger, eu quero te levar a refletir sobre a sua vida, porque quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu preciso ser capaz de ensinar o que é bom. Aí você fala assim: mas você é pastor, você prega todo domingo, você está ensinando o que é bom. Quando a Bíblia fala isso, irmãos, a Bíblia não está falando de pregações, de palestras, a Bíblia não está falando de discursos, mas com a sua vida, você ser uma referência para os da sua casa. Eu estive pensando, irmãs, por que nós temos uma tendência por procurar pessoas para seguir nas redes sociais? Já se perguntaram por quê? Por exemplo, vou abrir um pouco da minha rede social, Instagram. Eu sigo 48 pessoas. A minha esposa segue mais de 2.000 pessoas. 48 pessoas. E esses dias eu estava pensando assim: por que você segue tanta gente? Eu sigo muita conta de moda, disso, daquilo, eu faço lembrancinha e tal, mas eu realmente tenho que dar um limpa. E aí eu fiquei pensando assim: por que eu sigo essas 48 pessoas? Por que nós procuramos pessoas para seguir? Por exemplo, eu sigo um autor espanhol, eu li 4 livros dele, ele gosta muito de escrever sobre a Índia, e os livros dele são fatos históricos. E eu aprendi muita coisa sobre a história da Índia, né? O país onde a gente tem uma obra missionária que está assim, indo de maneira extraordinária. Aprendi muito lendo esses livros, né? São livros sadios, mas livros históricos, né? E é por isso que eu sigo ele. Eu gosto, ele manda muita coisa dos livros que ele já escreveu, né? Esses dias ele postou uma foto de um senhor que ajudou ele a escrever um trecho do livro falando como é a vida num vilarejo. E a foto, esse senhor tinha falecido, e eu fiquei triste, falei: caramba, que coisa legal, sabe, que coisa triste. Mas por que a gente procura seguir? Por que a gente procura pessoas para seguir? Sabe por quê, irmãs? Porque todos nós temos uma tendência de buscar referências. Isso às vezes é inconsciente. Você quer referências para a sua vida.
E é uma pena que muitas vezes nós escolhemos como referência pessoas erradas. Tem pessoas que elas vão para você se tornar referência, e de maneira inconsciente você vai procurar referências na sociedade. Você vai procurar referência. Você quer que o pastor da sua igreja seja uma referência. Por quê? Porque é a sua igreja, é o seu pastor. Você quer que o seu marido seja uma referência. Você quer que tal pessoa seja uma referência. Você quer ver uma vida perfeita naquela pessoa. Você quer, por exemplo, que ele não erre. Irmãos, e eu lamento muitíssimo, porque uma criança aqui na igreja, ela ficou profundamente decepcionada comigo, porque a professora estava ensinando na salinha, e aí ela falou assim: todos nós cometemos pecado e temos que pedir perdão para Jesus. E ele levantou a mãozinha e falou assim: o pastor Stanley não comete pecado. E aí a professora não me ajudou nessa hora, irmãos, e ela confirmou. Aliás, ela destruiu o sonho da criança, irmãos. E ela falou assim: o que? O pastor Stanley, é claro que ele comete pecado. Não é possível. Como que ele pode cometer pecado? Ele é o pastor da igreja, ele comete pecado sim, e ele tem que pedir perdão pelos pecados dele. Obrigado, viu, professora? Obrigado de verdade. Porque ele precisava entender que a referência que ele tem também falha. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querida. Uma mulher sensata, ela é referência para a sua casa. Então a questão não é se você está buscando uma referência. A questão é você ser uma referência. E quando você decidir ser uma referência para os seus filhos, então você descobriu o caminho da sensatez. Sabe aquele negócio assim, olha, não, você não deve se espelhar em mim. Você deve se espelhar em Jesus. Eu não quero que você se espelhe em mim, você deve se espelhar em Jesus. Queridas, isso é errado. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, imitem o meu exemplo, sejam iguais a mim. Irmãs, nós precisamos de olhar para a nossa família, para os nossos filhos e dizer assim: imitem o meu procedimento, façam como eu. E nós somos capazes hoje de falar assim para os nossos filhos? Você é capaz hoje de chegar para o seu filho, né, e dizer assim: imite a mamãe, imite o papai, faça exatamente o que nós estamos falando? Ou talvez, irmãs, a nossa vida ela se tornou um motivo de tristeza, um motivo de decepção. Se isso é verdade, irmãs, eu quero dizer para você que você pode mudar isso. Porque para você ser sensata, você precisa ser uma referência. E ninguém se torna uma referência se não tem algo para ensinar. Eu só vou me tornar uma referência quando eu tiver algo bom para ensinar. Olha, irmãos, Abigail, em outras palavras, disse assim: Davi, é errado você se vingar. Você está querendo vingar, você vai matar rapazes, você vai matar meninos, você vai matar homens que não tem nada a ver com a ignorância do meu marido. Olha o que Abigail estava ensinando para o futuro rei, irmãos. Ela estava ensinando para o futuro rei que não é certo você pagar o mal com o mal, você pagar o mal com o mal. Numa parte do texto, Davi fala assim: eu vou tirar a vida deles, porque ele me pagou o bem que eu fiz para ele com o mal. Agora, Abigail está lá para Davi e fala assim: não, ele realmente pagou o bem que você fez para ele com o mal. Agora você vai pagar o mal que ele fez para você com o mal? Não faça isso, isso está errado. Olha o que ela ensina para Davi, irmãos. Lembrando que o texto falou, qual que é o cartão de visita de Abigail? Sensata e bonita. A beleza de Abigail não livraria ela da morte, nem sua família, mas a sensatez livrou ela da morte. Olha que coisa preciosa. Foi por causa daquelas palavras que ela disse para Davi. Davi caiu a ficha, irmãos. Davi caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu vou tirar a vida de pessoas inocentes por causa do mal que esse homem me fez? Não.
E Davi estava tão irado que ele falou assim: que Deus me castigue e o faça com muito rigor, se amanhã sobrar um homem vivo naquela família. Olha a ira que ele estava, irmãos. Agora vai lá, Abigail, né? E fala: não, Davi, eu vou te ensinar que o seu Deus diz que a vingança pertence a Ele e não a nós. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Olha o que Abigail estava ensinando para Davi, irmão. Irmãs, queridas, você precisa ter algo de bom para ensinar. Na sua casa, nos seus filhos, para os seus filhos. Irmãs, olha, é triste quando nós vemos o que chega através das redes sociais para as nossas crianças. É triste. Conselhos errados, irmãs, uma sugestão na cabeça deles, que é para deteriorar todas as colunas que nós, pais, fomos construindo na vida deles. Irmãs, o que eles aprendem de colegas na escola, você pode ter certeza, que com 12 anos de idade, se seu filho tem, você pode ter certeza que ele já tem colegas, meninas e meninos, que já experimentaram a vida sexual com 12 anos de idade, irmãs. Eu falo isso porque meus filhos têm colegas assim. Então é isso que você quer para a sua casa? Então seja você uma referência e tenha algo de bom para ensinar. E para terminar, irmãs, eu quero ler aqui mais um texto, para a gente concluir a história de Abigail. 1 Pedro capítulo 3, versículo 2, já para nós terminarmos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 2. Olha o que o apóstolo Pedro fala sobre a sensatez, sobre o ser interior, para os irmãos a quem foram que foram destinadas essa carta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó: a beleza de vocês, ele está falando para mulheres, né? Ele vem dando várias instruções, aí agora ele vai falar para mulheres, para esposas e para maridos, né? Então, aí no versículo 1, só para você matar a curiosidade, ele começa falando da mulher. Ele diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento da sua mulher. Aí ele diz assim, versículo 3: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, seja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha só onde ele coloca a sabedoria, a sensatez, ou o espírito dócil e tranquilo na mulher. Olha onde ele coloca, irmãs. Ele diz assim: isso é de grande valor para Deus. Irmãs, nessa busca desenfreada às vezes pela beleza, é claro, irmãs, que eu quero que a minha esposa seja bonita, e ela é bonita, ela se arruma, enfim, faz o que toda mulher faz. É claro que isso é importante, mas eu quero dizer para você que isso vai passar. E isso não garante que o seu lar vai ser uma grande bênção, uma fonte de alegria para você. Não garante. Você pode ser admirada, você pode se sentir bem, e isso é necessário. É necessário a gente se sentir bem, você colocar uma roupa que você sabe que o seu marido gosta, ou se você não é casada, colocar uma roupa que você se sente bem, uma roupa decente, bonita. Isso é necessário. Eu também gosto de me vestir bem. Mas isso tudo, irmãs, vai passar, e o que de fato tem valor para Deus é o que está aqui no coração. Pedro diz que a sensatez, o espírito dócil e tranquilo é de grande valor para Deus. Então, você quer ter um grande valor para Deus? Seja sensata, seja prudente, seja sábia, seja uma referência, tenha algo de bom para ensinar.
E às vezes, irmão, sabe o que vai acontecer? A gente vai olhar para certas pessoas, não é que um julgamento, mas é uma atitude de prudência e falar assim: para que eu estou querendo que ele seja referência para mim? Sendo que eu tenho coisas preciosas para ensinar. Sabia que isso não é orgulho? Você fala, não, mas isso é orgulho. Não, isso não é orgulho. Isso é consciência daquilo que você sabe que Deus deseja em você. E se você tiver algo para ensinar de bom, você vai ser sensato e a sua família vai ser uma grande bênção. Mesmo que você ainda não seja casada. Mas sorte do homem que você escolher para se casar. Amém, queridas? Eu quero orar com você, fique de pé.